Olá! Oi, 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 Laís! Tudo bom, querida? Então, pessoal, oi, oi, Isis, oi, oi, oi. Oi, minha gente, oi, Claudinha, oi, Deca. Eita, vou chamar a Rosa, tá? Que ela tá querendo entrar. Minutinho. Olá, gente. Oi, oi. Vamos ver se a Rosa consegue entrar? Tá entrando. Pronto, Boa noite, tudo bem, Lígia? tudo bem. Estamos nós na friaca ainda, né? Quase que eu tava com o modelito igual, só no preto. Eu usei meu preto ontem. Eita, velho. Isso é É, a nossa saída para o pessoal saber que é o nosso cobertor de vestir, né, Lígia? que a gente tem vestido igual, feito daquele tecido de cobertor, porque é só isso que dá conta desse frio É, com na serra. certeza. É isso. Então, Rosa, eu nem falei nada, eu vi que você já estava, eu te Ah, chamei. Então, então, eu só queria começar com avisando, né, para o pessoal sobre o retiro da Terra de Judá, que vai acontecer 10, 11 e 12 de outubro. No Ashram Vrajabhumi. Para quem tiver interessado, a gente ainda tem vaga no quarto duplo e no quarto triplo. Então, as pessoas que estiverem interessadas podem falar comigo, 21 98505 8500. E aí a gente, né, o alfaiate dos milagres, né, onde a gente vai tecer o cotidiano, né? Esqueci o resto, mas é isso tecer mesmo, realmente com a alma, o fio da aprendendo. consciência. É, então, enfim, vai ser mais um momento para a gente poder estar junto e poder desfrutar da natureza, poder desfrutar de estar junto, né? Vivendo um pouquinho mais. Sérgio Seixas também está assistindo esse vídeo ao vivo. Tá, ela entrou aí agora, né? Tá lá atrás. Tá certo. É isso. E para quem tiver interessado também, esse final de semana vai ter um workshop dos 5 ritmos no Jardim Botânico com o Nico Allen, um professor de Nova York que está chegando aí na quarta-feira e vai trazer um pouquinho enfim, dessa dança, né, que é uma meditação consciente. Então, quem tiver interessado também pode falar comigo. Ah, que legal que É, venha, né? é. Coisa E boa. a gente vai abrir na sexta-feira para quem quiser só fazer a aula de sexta, né? E não pode fazer workshop para poder tá Ah, mais vivendo aí. É isso. maravilha, coisa boa. Então, pessoal, acho que só lembrar, né, em virtude do momento que a gente vive externo, quanto maior o caos em torno, mais necessário é investir no nosso centramento, né? Então, vou trazer agora a, como é que está o nosso céu astrológico nesse momento, aqui no Hemisfério Sul. Mas é isso que a gente se inspirou desse céu para realizar o tema do nosso trabalho interno essa semana. É, é, ele está disposto para o hemisfério norte igualmente. Assim, o Plutão conjunção ascendente menos, mas o resto tudo está. Então, vamos lá. A gente tem uma lua em peixes no dia de hoje. Temos Sol e Júpiter em câncer, os dois. Temos a Lilith em escorpião e o Plutão conjunção ascendente. E Saturno fazendo conjunção com Netuno, né? Eles já estão juntos há tempos e vão continuar juntos aí. Bem, o Saturno, além disso, o Saturno em Áries começa a fazer o seu movimento retrógrado hoje. Hoje ele começa aparentemente a andar para trás até retornar para Peixes. E só em fevereiro de 2026 que ele vai voltar para Áries mesmo, é,
ingressando em Áries definitivamente. Então, hoje tem uma importância energética também por conta desse movimento retrógrado de Saturno que se instala. Então, pessoal, esse céu, eu acho que constela na nossa alma a profundidade psicoespiritual de Peixes, da Lua em Peixes, a conexão expandida com as nossas emoções, que aparecem com o Sol e o Júpiter em Câncer, a força transformadora e curadora e regeneradora de Plutão e Escorpião, embora, né, essa força também, ou esse conjunto de forças também favoreçam, de certa maneira, a confusão ou o transbordamento emocional, são coisas que a gente tem que cuidar essa semana, a mistura, muitas vezes, entre o eu e o outro, e a manifestação das nossas raivas, das nossas agressividades que podem não estar tão bem colocadas assim, né? Desejos de poder, né? Ou de vingança reprimidos. A gente tem uma coisa importante, os 3 signos de água do zodíaco, Câncer, Escorpião e Peixes, né? Que regem os processos da alma, estão presentes expressivamente nesse céu, né? E isso tem um significado forte, né? São os 3 essas 3 forças estão consteladas juntas, né? E exatamente nesse dia que Saturno começa esse movimento retrógrado, nos apontando e estimulando a necessidade da gente rever a nossa estrutura e a nossa maturidade. Estruturação, maturidade tem a ver com Saturno, todo planeta que anda para trás está pedindo para a gente rever aquela experiência dentro da gente. Bom, tendo em vista esse céu, o nosso tema de trabalho, que é extensivo até domingo que vem, fala assim: no peito moram traumas e talentos. Nas águas, a alma e seus rebentos. Teve até rima, ó. No peito moram traumas e talentos, nas águas, a alma e seus rebentos. E o comentário que a gente traz sobre esse texto diz: deixe o sensível falar. Não mude o curso do rio. Ele sabe para onde está indo. Então, eu acho, pessoal, que se trata de uma semana em que é imperioso a gente compreender as nossas emoções, os conteúdos da nossa alma, da nossa psique. A gente tem uma intimidade muito maior com esses conteúdos, porque eles interferem diretamente ao surgimento, ao aparecimento dos acontecimentos na nossa vida. São os conteúdos da nossa alma, a gente sabe, que interferem naquilo que nos acontece e na maneira, evidentemente, que nós lidamos com esses acontecimentos, né? E esse conjunto, né, de experiências, o que nos acontece, como lidamos com isso, vai determinar o nosso avanço ou retardamento do nosso processo evolutivo, né? De cada pessoa é assim que se processa. Então, a gente precisa saber o que existe dentro da nossa psique, da nossa alma, e como é o seu processo natural de funcionamento. Porque esse processo acontece invariavelmente com todos os seres humanos, sem exceção. Então, eu queria só relembrar, a gente trabalha isso sempre na Terra de Judá, mas diante desse céu a gente precisa relembrar que a nossa psique tem várias funções, mas tem 2 importantíssimas. A primeira é que ela é um arquivo de memória, onde tudo que a gente viveu nessa vida, e acho que acreditamos nós, em vidas passadas, em todas as encarnações passadas, fica guardadinho ali na nossa psique como um arquivo de memória. Assim como todas as informações universais estão ali também. Só que essas universais, às vezes, elas eu faço sempre a metáfora como se elas estivessem nas gavetas mais inferiores desse arquivo e a gente tem dificuldades para acessar, embora a gente possa acessar, né? E dentro de nós a gente tem uma infinidade de talentos e potências, né? Muitas das quais a gente não se dá conta. Eu acredito muito que os nossos talentos se desenvolvem ao longo das nossas encarnações, porque a gente viveu alguma coisa que a gente soube lidar com ela, o resultado foi bom e fica na nossa alma, nesse arquivo, gravado que aquilo ali teve um bom resultado. Então, quando acontece de novo,
essa memória da alma, ela se levanta e ela, vamos dizer assim, impulsiona o nosso ego, que responde com toda a nossa potência àquela situação externa. E a gente vive isso algumas vezes repetidas e chega à conclusão, nossa, né? Toda vez que me acontece esse fato é fácil, eu lido com ele, o resultado é tão bom, eu tenho a habilidade para lidar com isso. E a gente faz esse reconhecimento. Só que a gente também viveu e vive hoje em dia coisas que são difíceis, que a gente não tem muito recurso, não sabe lidar. E aí, ao acontecer isso, pode ser que o resultado do que a gente viveu para trás foi muito sofrido para nós. Dependendo da gravidade ou da importância do assunto na nossa vida, pode ser um sofrimento muito grande. E isso resulta também num registro da alma, mas talvez eu digo sempre assim, sob a forma de uma ferida, de um ferimento. Então, eu estou trazendo, eu nasci trazendo esses talentos e recursos nesse registro e também essas feridas, né? E muita coisa, às vezes, que estão em estado primitivo dentro da gente, que a gente não lapidou ainda, não sabe. Então, quando a gente vive alguma coisa do lado de fora que toca nisso, nossa, aquela ferida se manifesta e faz com que a gente, inicialmente, responda sem a potência que a gente verdadeiramente tem para responder, porque quem está respondendo é a ferida. E isso acontece exatamente para que a gente se dê conta, que aí eu já vou falar disso. Bom, então, a nossa psique inconsciente sabe tudo sobre nós. Está tudo registrado nela, né? E é isso que a gente, nessa semana, precisa incorporar na nossa vida de verdade. Saber que na nossa psique tem tudo o que a gente já viveu e tudo sobre nós escrito, digamos assim. Aí tem gente que fala assim, Lígia, tá bom, mas é inconsciente, né? É. Então, por isso mesmo, a gente precisa saber da segunda função que eu queria trazer hoje da nossa alma, né? Que é necessária saber, que é, esta mesma alma, ela é também uma incrível usina produtora de energia, de uma energia que é muito sutil, mas muito poderosa e é invisível, que ela é emanada inconscientemente por todos nós, o tempo inteiro da nossa vida, sem o controle do nosso consciente. Ela faz parte desse processo natural evolutivo que a nossa psique, então, participa dessa maneira, produzindo essa energia específica, que possui uma ação imantadora. Essa energia, na vida de cada um de nós, atrai as pessoas, as situações, sem que essas pessoas se dão conta, na maior parte das vezes, porque elas desconhecem esse processo também, né? Mas essas pessoas com seus comportamentos e as situações nos friccionam, nos provocam, para vir à tona a nossa consciência aquilo que a gente precisa elaborar em nós. Seja para a gente se dar conta de talentos que a gente tem e a gente se recusa ou não sabe mesmo, ignora que tem, e por isso não faz o investimento que devia para poder desfrutar e vivê-los, seja para a gente se dar conta de tantas emocionalidades difíceis que nos emperram a manifestação real do nosso ser. E quando elas vêm à tona, a gente ganha a oportunidade, nem sempre aproveitada, né? Se a gente, então, parar de culpar os outros e se dar conta desse processo todo, a gente ganha a oportunidade de trabalhar, de elaborar aquilo, e aí se libertar desses condicionamentos doloridos, difíceis, e poder fazer com que a nossa potência responda aquilo e aprenda a lidar se a gente não sabe, né? E a gente vai ficando cada vez mais livre. Então, como a gente está com muita gente aqui, nem todo mundo pode ter ouvido isso alguma vez, eu só vou dar um exemplo prático para não parecer teoria demais. Olha só, se eu não me valorizo, minha gente, eu vou atrair pessoas que não me valorizam, que até passam e não me olham, não me escutam quando eu falo, passam por cima de mim, né? Para que, de certa maneira, é claro que aquela pessoa está fazendo aquilo, mas ela representa uma parte dentro de mim que eu mesmo não me escuto, eu mesmo não me valorizo, eu mesmo não abro uma certeza dentro de mim que eu tenho o direito de me manifestar e de me expressar, né?
Então, isso é um exemplo dentro de tudo nessa vida. Tudo que é significativo que nos acontece obedece a esse processo. Então, a gente aprender a olhar para os fatos da nossa vida dessa forma. E na medida que eu elaboro isso que nos acontece, né, eu vou me tornando cada vez mais uma pessoa mais completa em manifestação e mais liberta também, né? E aí acontece aquela coisa que a gente sempre coloca. Se a nossa energia da alma, das nossas águas interiores, né, o elemento da água representa exatamente o nosso mundo emocional, né, que está tão constelado no céu hoje, se essa alma tem a capacidade de atrair os acontecimentos que, na verdade, me refletem, se eu vivo esse processo de me dar conta que os acontecimentos estão me provocando, eu vou me tornando essa pessoa mais inteira. E eu vou atrair pessoas e situações mais inteiras também. Né? E esse é a forma consistente da gente poder se tornar uma pessoa cada vez mais realizada, é mais consciente da gente mesmo e de todos. Porque quando a gente tem isso enraizado dentro de nós, ficamos mais generosos com as pessoas também. Porque isso não é fácil, isso é difícil, né, da gente viver. E aí a gente é capaz de entender que para as outras pessoas talvez seja difícil tanto quanto para nós, né? Então, com certeza muita gente no mundo não sabe de nada disso que a gente está falando aqui agora, né? Mas tem muita gente que sabe e vive a sua vida e na hora H dos acontecimentos significativos pessoais, ela age como se não soubesse, esquece, né? Então, minha gente, nós temos 7 dias dessa semana, que é o tempo metafórico que o mundo foi criado pela Bíblia, para nós criarmos, né, o nosso mundo diário, ancorado nesse conhecimento, sabe? Para ver se a gente, na hora que está vivendo, a gente não esquece disso, né? É, na verdade, colocar isso na prática com tudo que nos acontece nessa vida cotidiana, sabe? Com a mulher, com o marido, com os amigos, com os filhos, no trabalho, tudo que traz uma importância maior tem essa missão de nos despertar para nós mesmos. Então, a cada acontecimento, é como se a gente fala isso na Terra de Judá, né? A gente lidar com as águas da nossa psique a cada acontecimento a gente poder, primeiro, estar ali, né, tendo aquela experiência. Depois a gente observar o que está acontecendo conosco e com a própria situação, com a outra pessoa ou com a situação em si. Aí a gente poder sentir o que eu estou sentindo sobre isso que está me acontecendo. Eu estou com raiva, estou com medo, estou insegura, eu estou feliz da vida. O que eu sinto? A partir desse sentir, eu elaborar de onde vem aquele sentimento. Vem da minha parte mais sofrida, mais doída? Vem da onde? Ou vem da minha potência? Né? Para que a gente possa trabalhar aquilo. Aí a gente toma consciência sobre aquilo. A gente toma consciência de como aquilo que a gente sente se manifesta na nossa vida. De repente eu vejo que o meu medo se manifesta de várias formas diferentes e eu tomo consciência disso. Aí eu passo a ter condições de transformar aquilo, porque eu reconheço em mim quando está atuando em mim, né? E a partir do processo de transformar, eu posso então me transbordar, como a gente gosta de falar, me compartilhar com o entorno, cada vez sendo mais eu mesma e menos contaminada com as minhas dificuldades, realizando mais a minha potência. Isso é libertador. Então, o nosso trabalho essa semana é a gente colocar isso na nossa prática enraizada da vida para sempre, porque isto não acaba. Se nós temos um universo dentro, a gente sempre tem um monte de coisas para descobrir. Isso é maravilhoso para nos dizer que a vida não cai na rotina. Só cai na rotina quando a gente se desconecta dessa dinâmica, na verdade, tão incrível, né, que existe dentro de cada um de nós. E por isso que a gente precisa se observar e deixar o rio correr, as águas correrem também, porque dentro de nós existe essa dinâmica que está nos levando para onde a gente deve chegar. E a gente reconhecer isso.
e viver assim. Bom, fora isso, nunca. Mas Só também porque a temos, gente dá conta. É só porque a gente dá conta. claro, lógico, né? Nós temos também, né, pessoal, a orientação que eu sinto maravilhosa do calendário da luz da Terra de Judá, que é baseado no Xing. A cada semana a gente tem uma relação com um determinado hexagrama do Xing. Essa semana é o vento sobre trovão, que também são duas energias fortes, né? Vento e trovão. E o nome do hexagrama é aumento. O texto desse hexagrama referente à nossa semana fala assim, ó, pessoal. É um texto. Esse Xing, ele é danado. Ele fala assim: é importante que haja mediadores entre os governantes e os governados. Essa função supõe um espírito público, especialmente em época de aumento, uma vez que o benefício enviado pelo governante deve ser distribuído ao povo. Eu vou só reforçar que a gente, esse calendário da luz está feito desde lá de trás. A gente não sai catando o hexagrama de acordo com os acontecimentos, tá? Por favor. Ele existe já montado, né? Desde lá de trás. Então, é esse hexagrama que a gente tem. E ele se refere diretamente às questões coletivas, né? Tem alguns que são abrangentes assim, esse está falando das questões coletivas, a gente pode interpretar também no nível pessoal, mas eu acho que eu vou priorizar esse olhar coletivo agora por conta das coisas objetivas que nós estamos vivendo também, né? Então, eu acho que ele encaixa sincronicamente com o que a gente está vivendo no Brasil e no mundo nesse momento, não é? Então, eu só quero lembrar que o próprio texto diz que os mediadores entre governantes e governados necessitam ter espírito público, né? O que é ter espírito público? É não pensar apenas em si, no seu quadradinho de interesses pessoais, né? É responsabilidade de quem resolve e se coloca nesse lugar de mediador, né? Eu acho que essa responsabilidade de pensar no coletivo, no bem da coletividade, que a pessoa se ofereceu para servir e encontrar as melhores soluções para isso. Bom, esse hexagrama também, eu acho que eu queria lembrar que o nome dele é o aumento e não é à toa. Está falando de uma energia dessa semana que as coisas podem aumentar. E aí é bom a gente saber, isso até na nossa vida pessoal, que o aumento é para qualquer coisa, viu? Pode aumentar as coisas luminosas, né? Mas também pode aumentar aquilo que é sombrio. Então, eu acho que ele alerta para a gente cuidar muito, para que as nossas próprias emoções, feridas pessoais, não se projetem nas pessoas que detêm o poder, que são os mediadores, que fala aqui o hexagrama, para que a gente possa apoiar aqueles cujas ações são mais coerentes com o bem coletivo, né? Logo que possam beneficiar o povo brasileiro e o povo do mundo, né? Não é só o brasileiro, como seres livres e capazes que somos de escolher os nossos caminhos. Porque aí eu queria aproveitar, gente, para chamar a atenção em função desse hexagrama de uma coisa. O mapa do Brasil, o mapa astral do Brasil, nos deixa bem claro que uma das questões importantésimas da psique brasileira coletiva é nós assumirmos a nossa identidade brasileira independente no mundo. O mapa astral do Brasil traz o assunto da afirmação da nossa singularidade enquanto país, porque nós temos uma tendência a nos misturarmos todos com os outros e achar que todos os outros países do mundo e povos são melhores do que nós. Então, a gente tem essa tarefa dármica, né? E esse Dharma aparece no mapa do Brasil de forma contundente. E, claro, a gente se afirmar sem oprimir nenhum outro povo, nem nenhum outro país, obviamente, né?
Então, eu acho que esse hexagrama vem nos lembrar isso tudo e eu queria trazer para vocês relembrar esse significado do mapa do Brasil, sabendo que ninguém nasce num país à toa. Então, nós temos aí uma corresponsabilidade nesse momento e sempre, né? E a gente compreender isso, do mesmo jeito, a nossa alminha atraiu o fato de nós sermos brasileiros e brasileiras ou pessoas que não são, mas que moram aqui também, né? Porque também ninguém vem morar num país à toa. É isso. É isso. E que possamos viver o melhor do aumento, né? E lembrando que para a gente construir essa identidade brasileira, a gente começa pela gente, né? Ou Qual seja, é o nosso rosto, né? E uma das maneiras da gente poder cada vez mais se aprofundar em quem somos é a gente poder meditar, poder entrar em silêncio, poder respirar, poder introjetar, né? Cada vez mais o ser que habita dentro da gente e criar essa musculatura forte. Então a gente se prepara, fecha os nossos olhos, a gente respira profundamente e se abre, né, para esse mistério dessa vida pulsante que habita em cada um de nós a todo segundo, instante, no agora, que está chamando a gente para que a gente possa se silenciar e se entregar ao momento presente. Vou ler a nossa invocação. Eu me convoco à prontidão, com a força de meus mestres, em aliança à vontade que é em mim, eu cuido de meu corpo, que é a casa de minha alma. Com a força de meus mestres, em aliança à vontade que é em mim, eu cuido de minha alma, que é a casa do espírito. Com a força de meus mestres, em aliança à vontade que é em mim, eu cuido do ser que me habita e que em tudo habita, para que a consciência se desenvolva e propague o amor aos quatro cantos onde haja desamparo. Que a fonte e suas hierarquias protejam os nossos esforços.
Que a gente possa deixar o rio da nossa vida correr e usar a nossa sensibilidade como mapa para o nosso tesouro, que é encontrar a nossa alma. E que a gente tenha uma excelente semana. Obrigada a todos, obrigada Lígia por mais essa meditação e essa explicação e esse acordar desse tema. Obrigada a você, obrigada a todo mundo que veio ficar conosco e compartilhar. Cada vez que a gente está junto, a gente está gerando uma egrégora cada vez mais forte ainda, que sem dúvida também nos alimenta, né, durante toda a semana. E agradecer muito, desejar que a gente tenha uma semana sabendo lidar muito com as nossas águas e fazendo aumentar a manifestação da potência do nosso ser, cada um de nós na vida. Que esse seja o aumento que a gente chegue no final de semana e olhe e fale assim, nossa, né, dei um up. E a gente continue, né, fazendo isso nas outras semanas. Então, obrigada. Beijo para todo mundo. Beijo, Rosa. Beijo, beijo. Obrigada a todo mundo. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.